Olá, pessoal, namastê, é professor Felipe Figueira, honra a sua vida, a vida dos nossos ancestrais. Meus amigos, é uma honra muito grande estar aqui, direto de Caratinga, falando com o meu amigo, Dr. Roberto Carlos, sobre o policial saudável. É muito importante para a sociedade que nós discutamos sobre esse tema, né? O policial, ele sofre muito, ele arrisca sua própria vida. E quanto mais nós falarmos sobre esse tema, quanto mais nós discutirmos esse tema, é melhor. Então, dentro dessa temática, eu quero perguntar para o doutor agora, qual o maior desafio do profissional de saúde? Qual o maior desafio que você tem encontrado aí na sua experiência de mais de 20 anos, trabalhando diretamente com a saúde dos policiais? Excelente pergunta, Felipe. Excelente pergunta, porque o desafio, para mim, é o que eu entendo, e também para os profissionais de saúde, que nós temos um quadro de saúde grande dentro das polícias, é o seguinte: é o policial chegar já numa fase avançada. Então, ele Hum, poderia, no começo, às vezes, estar tendo sintomas de insônia, ou de ansiedade, ou dor no corpo, e se ele realmente entendesse que aquilo não é normal, ele já procuraria um atendimento profissional, ajuda profissional de imediato. Mas quando a pessoa chega já com um quadro muito avançado, ou de depressão, ou principalmente de transtorno de ansiedade, né, ou um quadro avançado de transtorno bipolar, alto grau de estresse, aí fica realmente muito difícil para o profissional, porque aí necessita de uma equipe realmente multidisciplinar, vai precisar de casos que não precisariam no começo de medicações, uhum. às vezes vai precisar de medicações psicotrópicas que atuam no sistema nervoso central, e também sabemos que todas as medicações têm seus efeitos colaterais, né? Esse é um desafio. Agora, o outro desafio, principalmente no paciente que tem transtorno bipolar, nesse caso aqui, nós estamos falando de policial, é o seguinte: tem doenças como o transtorno bipolar que tem fase de normalidade, Uhum. quando está usando remédio, tem fase de mania, que fica muito acelerado, e tem a fase depressiva. E o que acontece? Quando ele está na fase de mania ou de normalidade, ele para de tomar remédio. Hum. Então, a Porque ele, adesão, está- ele tem essa falsa percepção de que ele já está curado. além de ter a falsa percepção, algumas pessoas elas sentem que a fase de mania é uma fase de normalidade. Então, esse é um dos desafios. Então, o desafio qual que é? A adesão, primeiro procurar o profissional na hora certa, a adesão ao tratamento, aceitar que realmente está precisando de ajuda, é um grande desafio. Então, da nossa parte, enquanto profissional, nós trabalhamos com a informação. Se você, meu paciente, se você está com problema, nós trabalhamos com a sua informação. É o que você sente. Então, a nossa ferramenta, ela vem do outro. A nossa ferramenta, ela vem exatamente de quem está precisando dos nossos apoios e serviços. E aí o que acontece? A pessoa não aceita, como foi o meu caso, né? Eu demorei bastante a aceitar. E todo mundo falava assim, poxa, Felipe, será que você não está com depressão, não? Você está dormindo muito, você está com algum problema. E eu, no meu ego inflado, né? Não ter vergonha de falar isso, ia tocando, empurrando. Eu achava que realmente eu era o super-homem, né? E aí a coisa foi piorando até chegar ao nível que eu sempre costumo dizer que quando a gente não vai, a vida empurra. E aí a vida me empurrou, né? Me jogou tanta dor ali, tanto sofrimento que eu tive que soltar, né? A gente fala também sobre isso no curso de física quântica, né? A gente tem que aprender a soltar
liberar e deixar as coisas acontecerem. E essa questão da aceitação, ela é fundamental para todo tratamento, né, doutor? Quando a gente aceita, a gente parece que muda uma chavinha, né? Então, tá bom, eu tô com depressão, eu tô me sentindo mal, eu tô ansioso. E aí virou essa chavinha, fica mais fácil para o profissional ter o acesso, né? Mas por que essa dificuldade de aceitação? Aí vou expandir esse conceito para a sociedade em geral, que ainda existe um pouco assim de preconceito com relação aos problemas de depressão, de ansiedade. A pessoa às vezes é vista Acha como que é frescura, eu Entende? escutei muito isso, doutor. Eu escutei muito isso. Você é fraco. Você precisa de Deus. São crenças limitantes, coisas que a gente acredita, mas que não são verdade. Sim, abordagem religiosa, inclusive, ajuda religiosa, igual ajuda familiar, é importantíssima, Sim. mas não pode ser a única. Então a gente percebe que na verdade, o policial ele não é um alienígena, ele não é um extraterrestre. Ele é, na verdade, uma pessoa da sociedade que teve um treinamento militar, segue ou não, se dependendo se for civil, mas segue as normas da instituição. Ele realmente tem algumas diferenças, né? Coisa muito grande, mas ele é humano. Então ele também sofre, às vezes, por que tem mais dificuldade de aceitar? Porque às vezes ele sofre o preconceito. Olha, aquele policial, aquele que tem problema psiquiátrico, mas ele está na rua. Olha, gente, como se ansiedade não fosse possível ter resolução, como se depressão não fosse possível resolver. Então, o mais importante de tudo é entender que se aceitamos problemas menores, antes nós temos a opção de resolver com remédios menores. Concorda comigo? Sim, sim. Remédios menores. E não se preocupar com o externo. A pessoa precisa, você precisa se preocupar com você. É como você está com você. E saber que toda vez que aceitar que precisa de ajuda, vai ter sempre alguém para ajudar. Seja o profissional da própria instituição, seja a família, seja um amigo, ou às vezes um padre, um pastor ajuda também, Sim, importante, sim. tá? Então, o que nós percebemos é isso aí, essa síndrome de super-homem, ela não acontece, não é só no meio policial, ela acontece também na área da saúde. Você já imaginou, por exemplo, um profissional de saúde que está também com depressão? Olha, ele cuida de outras pessoas. Então, se ele está com depressão, ele não vai querer procurar auxílio. Eu tenho colegas, inclusive médicos, não militares e não policiais, que desenvolvem depressão, tem dificuldade de procurar. Por quê? Aí é por causa do preconceito. A pessoa fala, mas ele é médico? Ele cuida dos outros? Como que ele pode ter depressão? É aquilo. Assim acontece com o policial também. Ele é visto como um herói na sociedade. E ainda tem outra coisa que acontece só internamente, que é o medo, às vezes, de se apresentou algum problema, não poder mais trabalhar na rua, não poder mais usar arma, porque existe todo esse medo. Só que o importante é o seguinte, é que tudo no começo tem solução. Aliás, tem aqui na região, nós, graças a Deus, em 20 anos, pelo menos na minha área aqui, na nossa área, não tivemos nenhum caso de suicídio, nenhum caso de autoextermínio. Porque isso aí é o final, já é a pena capital, provocada pela própria pessoa por falta de opção. Mas o tratamento vem antes, vem cuidar da saúde. Nós tivemos casos aqui de pessoas com ansiedade generalizada muito grande, que se não fosse feita uma abordagem correta pelos chefes deles, os companheiros e a equipe de saúde, talvez teria acontecido um autoextermínio, um suicídio. E essa pessoa hoje, por exemplo, trabalha na rua, normal. O ser humano precisa entender que ele adoece, mas que ele também se cura. Não, que é uma coisa interessante, né, doutor? Porque
todo psicólogo precisa se tratar com outro psicólogo. Se fosse... E o médico também precisa se tratar com outros médicos, né? Eu vejo o seguinte... o policial militar ou não militar, seja de qualquer força de policial, também tem direito a ficar cansado, tem direito a ter estresse. Não, ele não pode ficar cansado. Não. Ele não pode ficar cansado. O Robocop não pode. É só o Robocop que não pode. Né? Gente, vamos evoluir. Então, se o psicólogo precisa se tratar com outro psicólogo, se o terapeuta se trata com outro terapeuta, né, gente? Não existe. A gente tem que acabar com essa crença. Não existe ninguém perfeito. E tá tudo bem, porque nós passamos por fases. Muitas vezes acontece, e você sabe disso, de um trauma. Às vezes uma separação. Às vezes aconteceu algum problema com o filho, sabe? Isso tudo porque nós somos seres humanos, nós temos emoções. E as emoções, né, como já diria o grande ditado, são cavalos selvagens. Então, às vezes sempre, né? É complicado. Então, é por isso que a gente precisa desse auxílio. E eu acredito que essa nossa iniciativa aqui, assim como outras, né, só certificam que temos escolha. Hoje você não pode mais reclamar, tá? Nós estamos fazendo as séries aqui, tá? No meu canal tem um monte de série. No canal do Dr. Roberto Carlos também. Qual é o canal? Dr. Roberto, Vita Plena. Eu tive que colocar esse nome, Felipe, porque todo mundo que procurava Dr. Roberto Carlos caía lá no cantor. E é claro, o cantor é muito bom, mas o pessoal está procurando vídeo de saúde. É isso aí. Então, vou reforçar aqui. Dr. Dr. Roberto Vita Plena. Nossa homenagem dessa série é realmente para a saúde dos profissionais da área de segurança. Daqui também tem que falar dos agentes penitenciários. Sim. São muitos profissionais da área de segurança, certo? Então, a nossa homenagem é realmente a vocês. O único intuito nosso, o único objetivo nosso aqui é realmente usar um pouco da experiência que eu tenho nessa área como profissional de saúde, aproveitando a grande experiência do Felipe e trazer alguma coisa que possa fazer a nossa parte para ajudar a sua saúde. Alguma coisa útil, né? Porque a gente também poderia ficar reclamando, o sistema está assim, um monte de gente está se suicidando e ficar de braço cruzado, né? Então, só para fechar aqui, todos nós somos seres humanos, antes de sermos policiais. Então, se a gente está com um desafio, nós temos que encarar esse desafio. E como o doutor colocou aqui, existem muitos casos, porque se a gente não faz o movimento, se a gente não toma a decisão de buscar ajuda, aquilo piora, e piora muito, né? Então, não fique com medo, não antecipe uma coisa, né, que às vezes só está na sua cabeça, tá? E vá buscar ajuda, tá bom? Gratidão, namastê.